O ministro Cristiano Zanin tem um problema gigantesco na sua frente para julgar Bolsonaro na ação penal da suposta trama golpista. E só tem uma solução para ele resolver esse problemão. A Folha de São Paulo acabou de publicar, gente, uma matéria incendiária que coloca o ministro Cristiano Zanin nas cordas e expõe todos os problemas gigantescos que o Zanin vai ter na hora dele julgar Bolsonaro nesse ano pela trama do golpe. E você não vai acreditar na sinuca de bico que o Zanin se meteu depois de ele dizer que ele tá sim apto para julgar Bolsonaro e que não seria um juiz suspeito. Deixa eu fazer um parênteses, ele é sim suspeito, impedido, escancaradamente. Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando isso, que eu vou deixar para vocês na tela aqui e também na descrição para você assistir no final. Zanin, agora então, segura o rojão, porque a coisa não vai ficar fácil para você. E você que tá aqui comigo, fica aqui pra você entender essa história. E lá no final eu vou te contar qual que é a única saída que o Zanin tem nesse caso. E eu já vou te dando um spoiler. É uma saída aí dolorosa pra quem quer ferrar o Bolsonaro, vai ser muito doloroso, viu? Então lê aqui comigo a matéria da Folha de São Paulo, acompanhe na tela. Zanin encara em caso Bolsonaro no STF métodos que ele criticou na Lava Jato. Já vai ver se é verdade isso aí de métodos da Lava Jato. Sabem que eu não gosto dessa história, né? Vamos lá. Atual presidente da primeira turma do STF, que vai analisar a denúncia e julgar o presidente Bolsonaro, o ministro Cristiano Zanin foi um crítico recorrente da pressa e das circunstâncias em que foram conduzidas as ações que condenaram o presidente Lula na Operação Lava Jato. Pressa? Já vou mostrar para vocês, mas vamos seguir aqui. No Supremo, a previsão também é de julgar Bolsonaro de forma acelerada, com conclusão ainda nesse ano sobre a justificativa de evitar uma possível contaminação do caso no ano das eleições presidenciais de 2026. Advogados de defesa já manifestaram a intenção de questionar prazos e os métodos adotados na tramitação do caso. Vamos colocar os pingos nos is. O julgamento de Bolsonaro do Supremo vai ser uma fonte eterna e inesgotável de constrangimentos para o Zanin, mas não por conta de métodos da Lava Jato, que agora estariam também sendo aplicados contra Bolsonaro. Não, gente. Não. É porque o que está acontecendo agora é muito, 1000 vezes pior. Não tem comparação alguma com o que aconteceu na Lava Jato. A gente tem aí todas as peças de defesa que o Zanin fez em relação ao Lula, quando ele era advogado, para provar isso. Quando o julgamento contra o Bolsonaro acontecer, a gente vai ter à nossa disposição literalmente milhares de peças de defesa e recursos do Zanin para comparar com o que está acontecendo agora. E a conclusão vai ser inequívoca, não vai ter dúvida sobre o que aconteceu. Os abusos contra o Bolsonaro, eles são reais. Não tem semelhança nenhuma com o que aconteceu na Lava Jato, porque lá na Lava Jato nós seguimos a lei. E aqui agora, Moraes está violando a lei para punir Bolsonaro custe o que custar. Para começar, gente, na Lava Jato nunca houve essa ideia ou admissão pública de uma ideia de que, seja pelos procuradores, seja pelos juízes da operação, de que se queria condenar Lula antes das eleições. Nunca teve nada disso. Para não contaminar o processo eleitoral. Não, baboseira. Isso simplesmente jamais aconteceu, porque a gente não estava atuando nem pensando em condenar, mas sim pensando em dar um julgamento justo, e a gente não estava atuando pensando nas eleições, mas sim na aplicação da lei. Enquanto hoje os ministros do STF admitem claramente, livremente, que eles querem condenar Bolsonaro e querem fazer isso antes das eleições. Como eu já mostrei aqui no canal, também vou deixar o vídeo na tela, no fim, e também na descrição para você ver depois. E bora seguir aqui, gente. E eu já vou te mostrar que baboseirada é essa de que, no caso Lava Jato, se teria acelerado o caso Lula. Isso é mentira, já vou mostrar. Olha aí. Quando o julgamento do recurso de Lula no caso do Triplex foi marcado pelo TRF4, Zanin divulgou uma nota na qual fazia uma série de críticas e dizia esperar, em forma de provocação, que a explicação para essa tramitação recorde seja a facilidade de constatar a nulidade do processo e a inocência de Lula. Só que era simplesmente mentira, uma imensa mentira de que a tramitação do caso Lula ocorresse em tempo recorde. E vocês sabem que eu sempre gosto aqui de mostrar as provas para vocês, né? Então olhem aqui comigo esse levantamento feito pelo Ministério Público Federal que demonstra claramente que o caso Lula demorou mais do que a média. Olha aí na tela. Vocês veem aí essas barras e cada barra corresponde ao tempo de duração de um processo na Lava Jato até a condenação. E os casos em amarelo correspondem às ações do Triplex e a ação do caso do sítio de Atibaia. A menor aqui é a do Triplex, a maior é do sítio de Atibaia. A primeira linha horizontal amarela, essa aqui que vocês estão vendo, está escrito aqui do lado aqui média, indicando a média de duração dos processos, o tempo médio de duração. E você vê claramente que não teve nada de tempo recorde no julgamento do Lula. Foi o contrário. Ambos os casos aqui duraram mais do que a média. Aliás, o caso do sítio durou bem mais, o dobro do que a média. Pois é, Zanin. E no caso Bolsonaro?
Lula demorou mais de 1 ano para ser julgado e condenado em primeira e segunda instâncias, mas Bolsonaro vai ser julgado e condenado no Supremo, onde tudo demora muito mais do que na primeira instância, mas em cerca de 6 meses, o que é absurdamente sério, algo praticamente inédito na história do Supremo. Só se vai se comparar, talvez, ao caso do Daniel Silveira, que é outro caso que foge do padrão que eles queriam colocar, amassar, colocar a mão do Estado todo o peso sobre o Daniel Silveira porque ele ousou atacar os ministros do Supremo. O julgamento do mensalão, gente, durou mais de 7 anos para acontecer e ser finalizado. Como que você vai explicar isso, ministro Zanin? Se você também, que tá aqui, concorda comigo que Zanin tá nas cordas com essa situação, vamos curtir o vídeo, curta aí para mais gente saber disso, para você receber mais informações desse tipo, e vamos aqui pro próximo problema que o Zanin vai enfrentar. Acompanha aí. Mesmo antes de os processos de Lula chegarem ao tribunal, Zanin já contestava os métodos da força-tarefa do Ministério Público Federal e de magistrados. Ele dizia que os julgamentos tramitavam em um foro indevido à 13ª Vara Federal de Curitiba, à época comandada por Moro, que depois se tornou ministro de Bolsonaro e atualmente é senador pelo Paraná. Em uma das tentativas de anular os processos de Lula, Zanin justificou que se mostra percebido e conhecido pela sociedade em geral que Lula e Moro eram vistos como dois inimigos, dois irreconciliáveis polos que se repelem. Isso está comprovado, apenas a título de exemplo, pela cobertura feita por grandes e noticiosas revistas do país. Gente, se existia uma suposta animosidade, agora é 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. Ninguém denunciado na trama golpista tem foro privilegiado, mas serão todos julgados pelo Supremo, ou seja, o tribunal não tem competência. Isso aqui é uma nulidade óbvia. E então, que dizer da animosidade pública entre Moraes e Bolsonaro, que a imprensa faz questão de destacar todos os dias? Aliás, nem mesmo Moraes esconde que é o inimigo número 1 de Bolsonaro. A hostilidade e a agressividade dele com o Bolsonaro e a defesa dele pinga, escorre das páginas das decisões do Moraes. Isso sem falar no fato de que Moraes é vítima do suposto plano de assassinato da trama golpista, o que torna evidente sua parcialidade e seu impedimento para julgar o caso. Como que Zanin vai apoiar isso? Como ele vai ser contraditório? Como que ele vai ser dois Zanins? Olha, gente, a saída para o Zanin aqui é uma só. Ele se declarar impedido ou suspeito de julgar o caso Bolsonaro e ele pedir para sair. É a única saída. Se Zanin não fizer isso, ele vai criar um constrangimento eterno para ele. Porque tudo o que ele fizer e escrever no julgamento de Bolsonaro vai ser comparado e escrutinado com o que ele escreveu antes em defesa do Lula. E aí vai ficar tão óbvio, tão flagrante o duplo padrão, a hipocrisia, a falta real de compromisso com os princípios e com o devido processo legal, que isso vai ser uma mancha impossível de limpar. Mas é mais até do que isso. As nulidades que o Supremo está praticando agora ficam. Mas a composição do Supremo muda. Os ventos políticos mudam. Quem está no poder muda e o chicote muda de mãos. O tempo é o senhor da razão e daqui a alguns anos, talvez até 2026, a situação mude drasticamente a ponto de o próprio STF ter que voltar atrás em todos os seus abusos e ilegalidades. E nesse caso eu torço que não tenha corporativismo grande o suficiente para proteger quem praticou abusos e crimes de responsabilidade, tendo uma caneta nas suas mãos lá no Supremo Tribunal Federal. Você concorda comigo? Conta aí sua opinião nos comentários, não esquece de deixar o seu like, segue o canal, aciona o sininho das notificações para você não perder nada por aqui. Grande abraço!